aprendi italiano em 9 meses, sem morar na Itália e começando do zero. Fica até o final para você saber como eu fiz isso. Eu não sabia absolutamente nada de italiano. E eu conheci meu namorado na minha cidade, que é o Rio de Janeiro. E a nossa conversa era sempre pelo Google Tradutor. E hoje eu consigo conversar em italiano. Fiz a prova de proficiência, a Celibidui. Nesse vídeo eu vou mostrar exatamente tudo que eu fiz para aprender o italiano. Na verdade, nunca passou pela minha cabeça. E foi aí que eu conheci o meu namorado. Eu falei em português mesmo, abracei ele. Mas, gente, a linguagem não verbal acontece. Eu acho que isso foi muito bom pra gente, assim. Essa coisa de, eu acredito muito, de você reconhecer a energia e a alma da outra pessoa. E eu tenho certeza que foi isso que aconteceu com a gente. Porque, mesmo não falando a mesma língua, as nossas almas se reconheceram. E aí, desde esse momento, eu comecei a aprender italiano, desde o primeiro dia que eu conheci ele. E ele me ensinou a traduzir no WhatsApp, ele me ensinou a traduzir no Instagram, ele me ensinou a traduzir em todas as plataformas que eu não sabia dessa função, eu achei muito interessante. Eu falei, não, eu preciso sentar na cadeira e realmente estudar. Beleza, comecei a realmente estudar, pesquisar vídeo no YouTube, assisti muitos vídeos aqui no YouTube, assisti muitos filmes, muitas séries. E o que mais funcionou pra mim foi assistir, me fez muito bem assistir os vídeos em italiano, sem dublagem, tá, gente? É assim, assistir naquele idioma, principalmente originalmente, quando o filme foi feito por atores daquele país, melhor ainda, e sem a legenda em português. Eu colocava sempre a legenda em italiano com o idioma em italiano. Mesmo não entendendo algumas palavras, ficava um pouco subentendido e eu ficava curiosa em algumas palavras, ia lá e pesquisava no Google. Isso fez toda a diferença, porque me fez fixar realmente aquelas palavras. Porque quando você gera uma curiosidade no seu cérebro, acaba que você fala, opa, o que essa pessoa quis dizer nesse contexto do filme, da série? E falando aqui uma série que eu assisti em italiano, que eu amei, e eu assisti do início ao fim, olha que loucura, gente. Eu amei assistir uma série no idioma italiano, turca. E todo dia eu assistia 2 horas de série em italiano. Todos os dias. Eu passei, acho que um mês, assim, filmes. Então, assim, totalizando, foram 9 meses, gente. 9 meses antes da prova, pra eu chegar no nível intermediário. Pra mim, de tudo, escrita, compreensão, ascolto, que é escuta. O mais difícil é parlar. Parlare in italiano per me è la cosa più difficile di ascoltare, di capire cosa parlano. E quindi è questo. Já tô falando italiano aqui, meu Deus, me perdi. Depois de um tempo, eu fiz uma viagem, né, pra Itália, e aí passei um tempo lá. E nessa viagem, meu namorado comprou 3 livros pra mim, que eu vou mostrar agora pra vocês. Que são livros, assim, muito, 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 muito bons. Se você puder comprar, se você puder pesquisar. A gente comprou numa livraria de lá, de Nápoles. Porém, eu acredito que com certeza tenha na internet. E assim, foi muito bom fazer os exercícios desse livro, ler esses livros. Foram 3. Foram esses 3 aqui. Vou começar por esse aqui. Esse aqui, Parla Italiano. Ele é de uma escola de italiano e ele é realmente um manual para aprendizagem de italiano para estrangeiros. Ele é um livro feito para estrangeiros aprenderem italiano. Gente, eu fiz o livro inteiro. Inteiro. Eu fiz os exercícios do livro todo. Eu li esse livro todo. São 157 páginas. Aqui tem uma parte de verbos. Essa parte aqui é maravilhosa. Eu não sabia... Gente, eu não sabia nada. Eu nunca imaginei estudar italiano, gente. Nunca passou pela minha cabeça. Inglês passou pela minha cabeça. Espanhol passou pela minha cabeça. Agora, italiano. Jamais. Jamais. E aí aqui eu aprendi os verbos. E assim, esse livro ele é bem cru, tá? Ele é bem, assim, beabá, ele é bem aprendendo do início mesmo. Mas é muito bom, tá? Recomendo. Tirem print. Tem até um QR Code aqui, gente. Esse QR Code é pra você escutar e fazer as questões. É uma escuta. Ascolta le tracce audio. O segundo é esse aqui, que é do mesmo, é da mesma, ó, é da mesma, como é que se diz, gente? Editora, da mesma editora, tá? Só que ele é só de exercício. Esse aqui, ele é explicativo, mais uns exercícios basiquinhos. Esse aqui é exercício pra valer. É exercício do início ao fim. Mas assim, é muito bom, gente. Ele é muito, 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 muito bom. Façam.
da Maria Cristina Peccianti. É um manual prático para estrangeiros, tá? E aqui ele fala que testa a construção da frase, coniugazione del verbi, l'uso degli articoli, la preposizione, l'ortografia, e é belíssimo. Più buono. E também, esse aqui é o terceiro, que é um quaderno UA. Vou dar uma dica pra vocês. Tudo que tiver U, você vai falar o U, tá? Então, quaderno. É assim mesmo que se fala. Meu professor me ensinou. Quaderno. E quaderno del plural, tá? Verbo singular, verbi plural. Básico do básico aqui pra vocês. Muito bom, gente. Muito, muito, muito bom. Ele explica o verbo todinho, mas assim, ele não é em português. Esses 3 livros, eles são na língua realmente só italiano. Ele explica até em italiano. Mas é bom, dá pra você entender, dá pra, mesmo que você não saiba nada ainda, se você se esforçar pra entender, você consegue entender e aprender muito, tá? Esse livro eu já terminei. Esse aqui eu tô no início e esse aqui eu tô na metade. Pretendo terminar até o final do ano, se Deus quiser. E aí eu comentei com vocês, meu professor me ensinou. O que acontece? Eu também, depois de um tempo, na verdade, quando eu fiz a inscrição da prova de Libidua, eu falei, não, eu preciso de um professor pra me ajudar, pelo menos na prova oral. O medo principal é a fala, gente. Meu medo principal é falar errado. Compreender, eu estou compreendendo bem. Agora, falar, pra mim, é a parte mais difícil. Meu professor número 1, desde o início, meu professor número 1 foi meu namorado. Ele me ensinou muito, muita coisa. Porém, é aquilo, né? Eu queria uma pessoa que já tivesse experiência com essa prova e que pudesse me passar uma visão, um vocabulário mais universitário, um vocabulário de prova mesmo. Que eu pudesse ficar mais tranquila em relação à prova oral. E aí busquei na internet alguns professores, fiz algumas aulas de experimento, né? Aquela primeira aula que você faz com o professor. Fiz com alguns professores, vi os orçamentos e acabei chegando em 2 professores. Paguei R$100 a hora. Que assim, não tá um preço muito alto nem muito baixo, porque assim, em geral na internet é de 80 a 150 a hora a aula. E aí eu comecei no início escolhi a Aline, desse Fala Idiomas. Excelente, assim, ela me ensinou o básico, né? Ela começou comigo, assim, bem do básico do básico. E aprendi muito com ela. Ela me deu muitas dicas e, assim, ela me abriu um leque, assim, inicial, vamos dizer assim, a professora Aline. Fiquei com ela, eu acho que uns 2, 3 meses antes de viajar. Viajei, quando eu voltei de viagem, eu já voltei com um vocabulário um pouco melhor, né? Porque por conta da viagem você tá ali escutando, falando. Eu tinha passado nessa mesma prova que eu ia fazer. Eu falei, cara, eu acho que eu vou pegar esse professor pra mim também. E aí fui lá, marquei a aula com ele, gostei dele, que é o professor Juliano, e comecei a estudar com ele. Começando a estudar com ele, ele me passou muitos livros digitais, inclusive de áudio, de escuto, porém aquilo que eu falei com vocês, mais voltado pra prova de Libidua, né? Ele me passou, assim, materiais excelentes. Ele fazia exercícios comigo, ele me testava e eu queria isso, eu pedi isso pra ele. Ele fez uma simulação também de prova oral, também foi muito boa. Ele me passava muitas dicas, mas assim, gente, não é o professor que vai fazer você ser bilíngue, ser poliglota, falar realmente uma língua, uma outra língua sem ser a sua língua materna. O que vai fazer você falar realmente é você querer. Você tem que querer. Bota o cronômetro, que também fez muita diferença. Vão lá assistir o meu vídeo que eu fiz sobre a prova Tilibidue, como foi, sufoco na prova, porque não deu tempo de fazer tudo, e aí eu tive que ter estratégias durante a prova, senão eu não ia conseguir fazer tudo. É um investimento muito alto pra você chegar ali na hora e você não saber o que fazer, ou então não dá tempo de você fazer, você não se preparar. Então, assim, eu acho que não vale a pena você pagar esse valor dessa prova e você não chegar preparado pra essa prova. E aí, assim, ele me ajudou muito, o professor Juliano. Aprender italiano pro resto da vida, gente, porque eu não vou saber 100% das palavras. Todo dia eu aprendo uma palavra nova em italiano. Porque ou ele fala, ou eu leio, ou eu vejo em um filme, ou eu vejo uma série, ou... Falo, gente, que palavra é essa? Então, assim, a gente nunca sabe de tudo. A gente tá em constante evolução, em constante aprendizado. Tudo na vida, a gente não sabe de tudo, né? E eu acho que isso é o bom da vida, porque a vida fica mais interessante desse jeito, né? Então essa é a minha história, esse foi o jeito, né, as formas, os métodos que eu encontrei para aprender, mas o método principal é você querer, é você sentar, fazer exercício. Gente, eu fazia muito exercício, eu fazia muito. E pra mim a melhor coisa pra aprender, de verdade, foi falar, não ter medo de falar, você precisa falar. Aqui no canal, curte, comenta, compartilha e fica aqui no meu canal